Brasil nos últimos 6 jogos. 1-1 contra a Tunísia, 2-1 para a França, perdeu. 3-1 contra a Croácia, 6-2 contra o Panamá, 2-1 contra o Egito e 1-1 contra o Marrocos, na estreia da Copa do Mundo. 1 com 2, 3, com 1, 4, com 2, 6, 7, 8 gols em 6 jogos. O que está acontecendo, irmão? Essa zaga tomando taca. O que você está rindo, Marcos Assunção? O seu jeito de olhar pra mim como se eu tivesse... Como se você estivesse na zaga, né? Eu não sou zagueiro. Meus irmãos. Fala, vamos lá, vai. Desde 2019, o Brasil não chega uma Copa do Mundo com 6 gols, com 8 gols em 6 jogos. É muitos gols em poucas partidas. Não é comum, não é normal. Posicionamento, né, Juca? A gente viu no último jogo. Nós falamos aqui no Bom Dia Quebrada, num passe onde os 2 zagueiros, eles estão abertos. Normalmente o Marcelinho foi atacante, eu e o Souza éramos meio-campistas. A gente adorava quando os zagueiros estavam abertos assim pra gente enfiar essa bola pro atacante. Né? Então, os zagueiros, nessas jogadas, normalmente, o meio-campista, o que ele busca? Ele não busca esse espaço entre os 2 zagueiros. Ele busca esse espaço entre o lateral e o zagueiro. Não entre os 2 zagueiros. Isso aí é posicionamento errado. É posicionamento que os 2 zagueiros estão muito abertos, por isso esse passe e o gol que foi sofrido. Então isso aí, os gols são tomados muitas vezes por falta de posicionamento, por falta dos zagueiros, os defensores estarem bem posicionados. Ô Draguinho. Sim, ó, 31 dos 5 ali, não é vírgula, é ponto, tá? Obrigado, Marcelo. Olha só. Ele tá querendo corrigir a... Tá querendo não. Não, porque ele botou o cachorro, o gato. Ele corrigiu. Botou Tá falando da Bruna, então. Ele tá certo. É a Bruna, então. Ele tá certo. Dentro da informação passada, que é o que nos importa muito nesse momento, são 8 gols em 6 jogos. Ô Ivan, por que o principal problema da seleção brasileira hoje é a nossa defesa, sendo que temos grandes defensores, melhores do mundo, diga-se de passagem, e ainda assim fica devendo e sofrendo tanto assim? Juca, eu vou discordar que é o principal problema da seleção brasileira, tá? Qual era a principal virtude da seleção brasileira com o Tite no comando? Era uma equipe forte defensivamente, que sofria poucos gols. Jogou 2 Copas do Mundo e ganhou? Não ganhou. Por isso eu não acho que o problema, ou o principal problema, seja a defesa. Mas vamos olhar... Mas se em 6 jogos fizemos 14 gols e tomamos 8... Não, é ruim. Agora... O ataque tá errado? Não. O ataque nosso não produz. Tem muita dificuldade de produzir. Fez 14 gols. E ganhou quantas Copas do Mundo? Não, em 6 jogos não dá pra ganhar uma Copa, Drago. Mas com a zaga Exato, também. é isso que eu tô falando. O que eu quero colocar aqui é o seguinte. Não é certeza, se você tiver um sistema defensivo mais sólido, não é certeza de caminhar bem na Copa do Mundo, porque nós tivemos isso nas 2 últimas Copas com o Tite e a seleção parou nas quartas de final da competição. Mas com jogadores melhores, né? A gente pode até discutir, claro. Agora, o Ancelotti até aqui não conseguiu entregar aquilo que ele afirmou que seria muito importante para que o Brasil pudesse se desenvolver na Copa do Mundo, que era um sistema mais sólido. E eu acho que ele está devendo como treinador, tá? A gente pode discutir o nível técnico que hoje ele tem à disposição, os jogadores que hoje fazem parte do time principal. Por exemplo, claro que você não vai olhar só para o miolo de zaga, mas o miolo de zaga do Brasil participou da final da Champions. Os caras são ruins? Não são ruins. Não. Bom, o time dele, em 13 jogos, tomou 12 gols. Mas desde 2019 não toma tantos gols assim. Juca, qual é a virtude do time do Ancelotti? Me aponte uma. Nenhuma. Eu vou pensar. A principal virtude. Isso aqui eu acho bacana no time dele. Que eu vou pensar demais. Vai Cara, ser, me o passar trabalho do Ancelotti é ruim, gente. Não é bom até aqui.
Ele teve pouco tempo para trabalhar, mas até aqui não tem muita coisa construída, gente. Marcelo, Beleza, você mas quer, o pouco Marcelo? tempo, o que é o pouco tempo? Quantos meses ele tá na seleção já? Um ano. Já tem um ano. 13 já. jogos. Pô, então, mano, não é pouco tempo, um ano não é pouco Ô, tempo. Assunção. Pô, ok, que a cada 4 anos é uma Copa do Mundo. Mas se você tem um treinador que tá há um ano, você tem que desenvolver alguma coisa melhor. Não, eu também Nós estamos acho. aqui A Arábia discutindo- Saudita tá com um treinador há 2 meses. Nós estamos aqui discutindo uma E jogou situação como hoje? de um dos melhores treinadores do mundo. Um dos melhores treinadores do mundo. E que tá fazendo um trabalho horrível. Eu que a também gente, acho. Que a gente não tá achando uma virtude num Mas acho que trabalho. vocês estão falando da mesma coisa. Não, mas eu também acho. Tá, mas Nesse só que a diferença, um ano, só que a um ano, diferença é que ele um enxerga ano. que um ano dá pra mudar e ele tá Um achando ano, que nada é pouco A tempo. questão É é, isso, corpo. Em um ano já vamos poderia pensar ter numa alguma coisa coisa. aqui, Sunsar. Nós falando concordamos a mesma coisa. que o trabalho dele é ruim, tá? Sim, Se a gente entende que no clube 13 jogos é um número pequeno e eles trabalham todos os dias, Não, numa não. seleção nacional... Mas ainda estamos falando de um ano, não estamos falando de 13 Não, 13 mas jogos quantas no vezes clube é eles se muito. reuniram? 13 jogos no clube, 5 clubes num clube. Quantos meses? Peraí, Drago. Não é um ano, não Drago, dá um ano, 13 Num horas. clube, se o cara perder 5 jogos semanas. seguidos, Mas, acontece o Juca, quê? Duas mas semanas. Em 10 jogos, Três o semanas Dorival só. em 10 jogos ele foi mandado embora do Três Corinthians. semanas. Por tem que, 13 que eu jogos, é procuro isso? pontuar? Não, mas por que eu procuro pontuar? São 13 jogos. Os caras se vêm pra trabalhar de vez em quando, tá? E nem sempre ele pode contar com todos. Quantos dias foi a preparação pra Copa do Mundo? A seleção junta? Dá... 15 dias? Não, 18? dá mais. Dá mais, né? Mas, Dá Ivan, mais. vai dias. no Não, nível não. técnico, cara. Ó, Não, o nível técnico tá... Só pra gente entender onde ele quer chegar. Esse é Vamos o lá. grande problema, Juca. Quantos dias mais ou menos? 25 dias? É, isso 25 dá mais dias pra de 20, treinar. né? 20, vamos colocar 20 dias. 20 dias pra treinar. E o time não consegue ter um esquema tático, uma forma de jogar. Um jogo na estreia definido. contra o Marrocos e nem contra o Haiti, por exemplo. Mas eu tô decepcionado tanto quanto você. Mas só que você tá, assim, você tá decepcionado. Eu só acho Só que você acha que o tempo de um ano é pouco. É pouco, E pra exato. mim é demais. É, isso aí, eu também. Não, eu acho que numa seleção Você nacional... acha que é tempo não. demais? Você acha que é pouco tempo pra mostrar? Ninguém vai ter tempo na seleção brasileira. Exato. Ninguém exato. vai ter tempo na seleção brasileira. A seleção, ela não tem um calendário que vai te dar, ó, a seleção vai parar agora, Pra vai você, ter um mês só temporada. pra poder... Pra você, o sistema defensivo é a Cara, nossa pior, é o nosso Ô, maior Juca, problema ou não? Juca, Ou o ataque? Ó, o nosso maior problema é o time. Exato. É o time. É inteiro. qualidade técnica. De 1 a 11. Técnica. Me diga, a gente falou aqui, que pra mim ainda o melhor treinador não, o cara que fez o melhor trabalho com esse elenco que vai pra seleção direto foi o Tite ainda. Que conseguia competir com a Argentina. Então, mas aí dentro desse contexto que você tá falando, aí eu defendo o Drago e entendo o que ele tá falando, porque aí o Tite teve mais tempo pra treinar do que um ciclo. do que o Ancelotti. Mas Sim. é isso que é o que ele vai ter pra próxima Copa do Mundo. Juca, mas é exatamente isso que eu tô dizendo, Juca. A gente tá falando a mesma coisa. Que nenhum treinador conseguiu extrair da seleção brasileira aquilo que a gente espera. Nenhum treinador conseguiu. O que chegou mais próximo de alguma coisa, foi o Tite, que não ganhou nada. Então, a qualidade técnica não adianta. Pode vir o treinador que for. É. O que é que eu esperava? Se a crítica do Drago fosse um time se esperava um time mais organizado dentro de campo, um time com a cara do Brasil, eu até concordo. Porque assim, quando você não tem um time bom, pelo menos você tem que ter um time organizado. Sim. E o que a gente não tem um time bom e não tem um time organizado.